Amém? Eu quero te convidar, meu irmão, dessa forma, a abrir Filipenses, capítulo 4, e nós vamos ler dos versos 10 até o verso 13. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu sei que a minha voz gasta assim, talvez te dê sono, mas dá um chacoalhão na pessoa que está do seu lado aí e fala: Deus vai falar com você nessa noite, amém? Não pisque, não durma, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Deus é fiel. O Senhor me deu uma palavra, meus irmãos, cujo tema é o segredo do contentamento. É isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo nessa passagem, o segredo do contentamento. Eu quero primeiro ler o texto com os irmãos, para em seguida ter mais um momento de oração. Filipenses 4, versículo 10 em diante. O irmão Dionei, uma bênção, já projetou o versículo. Vamos ler o versículo que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche seus olhos por mais um minuto. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, que foi lida. E nós estamos aqui, Pai, humildemente pedindo o Teu auxílio. Humildemente pedindo, Pai, a Tua cooperação, que o Teu Espírito venha sobre esta reunião com poder, Deus. Venha falar conosco por meio da Tua palavra. Venha quebrantar os nossos corações. Venha nos tornar, Senhor Deus, sensíveis para Te ouvir. Que nenhuma distração, Senhor Deus, venha nos impedir de receber o que o Senhor tem para derramar sobre a Tua igreja. Pai, eu oro por mim nesse momento, Pai, como pregador, Pai, que estou nesta condição. Eu preciso de Ti, Senhor Jesus. Eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Tua unção. Eu preciso que o Senhor venha sobre mim com poder, com autoridade. Porque em mim não há forças, em mim não há sabedoria, não há o saber, não há o intelecto. Eu dependo 100% de Ti, Pai. Mas nós, como uma congregação, cremos na Tua promessa, que o Senhor há de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso cremos que o Senhor está aqui neste momento e vai falar conosco. Em nome do Teu Filho Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu trago esta palavra, o segredo do contentamento, porque meditando essa semana, eu vi, irmãos, que nós estamos chegando já no fim deste ano. E sabe, quando a gente chega em dezembro, a gente costuma fazer uma retrospectiva, a gente costuma olhar para trás. E sabe, durante esse ano, muitas pessoas, elas alcançaram seus objetivos, elas alcançaram as suas metas, e de certa forma, essas pessoas tiveram um momento de alegria, de felicidade. Mas outras pessoas, elas não alcançaram as suas metas nesse ano. Essas outras pessoas, parece que o ano passado foi melhor que este ano, e o anterior foi melhor ainda que o outro. Parece que eles só estão regredindo. Então eles estão experimentando uma tristeza, uma frustração. E parece que então a nossa alegria, a nossa felicidade, ela está condicionada às nossas situações financeiras, às nossas metas, os nossos objetivos. Parece que a nossa alegria, ela não está em algo sólido, não está firmada em algo permanente. É por isso que nós somos tão instáveis. Ora estamos bem, vimos nos cultos, damos glória a Deus, entregamos os nossos dízimos, e estamos assim, olha, voando. Mas parece que passa alguns dias, algumas semanas, e o que acontece, irmãos? Parece que a gente está numa tristeza, numa melancolia, numa decepção, e é só tristeza após tristeza. A grande verdade, irmãos, é que se a gente vive assim, nós não encontramos a alegria verdadeira. Porque a alegria verdadeira, ela está em Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
É isso que eu quero meditar aqui hoje. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Que a gente venha colocar a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso foco em Jesus. Não nas coisas passageiras, não nas coisas do agora, mas no Senhor Jesus que é eterno. Amém? Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, disse assim para os seus discípulos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os discípulos, irmãos, eles estavam aqui ansiosos. Eles estavam com medo, com incertezas, porque eles largaram os seus trabalhos como pescadores, como coletores de impostos, e eles estavam ali embarcando para viver a vontade de Deus. E eles estavam se pensando: meu Deus, agora que eu não tenho mais uma fonte de renda, será que eu vou conseguir me manter? Será que eu vou estar estável? Será que eu vou ter dinheiro para comprar comida, roupas? Sabe, o essencial para minha sobrevivência? E eles estavam assim, pensando, ansiosos, com medo, não estavam desfrutando da alegria. E o Senhor Jesus chega para eles e fala: ei, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está falando: ei, vocês estão colocando os olhos de vocês no lugar errado. Não perca tempo com as distrações. Não coloque seus olhos nas coisas que passam e que não te trará a alegria verdadeira. Jesus está falando: olha para mim, busca com todo o teu coração, sabe, com toda a tua força, o meu reino, que você vai encontrar a alegria verdadeira. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o financeiro, não se preocupe com as metas, porque nós, por vezes, somos assim. Fazemos planos no início do ano, e aqui em dezembro a gente pensa: poxa, que tristeza, eu não alcancei o meu plano. Eu não fui bem sucedido neste ano. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Os nossos planos são apenas os nossos planos. Os planos de Deus são muito maiores, irmãos. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos diz aqui, é Deus falando: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os nossos planos são apenas os nossos planos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Irmãos, nessa passagem aqui de Jeremias 29, ela é muito interessante, porque quando Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e o que eu tenho para você é tempos de paz e prosperidade, Ele diz isso no seguinte contexto: a nação de Israel, o reino de Judá, eles foram invadidos pela Babilônia, e eles estão sendo levados como escravos para a Babilônia. Eles perderam seus bens, eles perderam seus recursos, a sua família, muitos foram mortos. Eles estão vivendo um momento de profunda tristeza. Nenhum plano que eles tinham feito para aquele ano se concretizou, mas Deus está dizendo para eles: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe, irmãos, se tudo está dando errado na tua vida, não fica triste por causa disso, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Eu quero dizer aqui que Deus não desperdiça sofrimento na vida do crente. Cada dor que você está passando está cooperando com um propósito. Isaías 55, versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deixa, irmão, a frustração de lado, deixa a tristeza de lado. Não deu certo o teu plano, irmãos, amém. Olha para Jesus, o autor e o consumador da fé. Coloca nele a tua esperança, coloca nele a tua alegria, que você, irmãos, não vai se frustrar. Aleluia, glória a Deus. É isso que eu vou meditar hoje aqui, irmãos. É nesse sentido que a gente vai caminhar hoje aqui. É um caminho longo, amém? Nós vamos meditar em Filipenses capítulo 4, mas esse é um grande resumo, amém? Irmãos, eu quero falar para a gente entender bem
Filipenses capítulo 4, eu quero explicar sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu quero dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha uma vida, antes da sua conversão, uma vida muito invejada pelas pessoas da sua época. A palavra de Deus nos diz que ele era uma pessoa muito invejada pelos romanos, invejada pelos judeus, pelas pessoas da sua época. Ele, irmãos, trabalhava como um fabricante de tendas, mas ele ganhava tão bem, irmãos, que ele conseguiu comprar a cidadania romana. A palavra de Deus nos diz que ele era um cidadão de Tarso, logo ele teve que comprar a sua cidadania romana, que era algo muito caro. Com isso nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele recebia muito dinheiro com o seu trabalho. Então este homem, ele tinha muitos recursos financeiros, ao mesmo tempo que dentro da sua sociedade ele era muito respeitado. Ele era um grande rabino, ele aprendeu teologia aos pés do mestre Gamaliel. Ele era um dos grandes mestres da sua época, respeitado entre o seu povo. Então nós temos aqui um homem que tem dinheiro, um homem que é respeitado na sociedade. Mas se passa, irmãos, 30 anos após a sua conversão, e nós estamos aqui em Filipenses. Quando Paulo escreve Filipenses, irmãos, a palavra de Deus nos diz que ele está preso em Roma. Atos dos Apóstolos capítulo 28 nos diz isso. Paulo está preso na sua prisão domiciliar, ele está privado da sua liberdade, privado de receber auxílio da igreja. É o que ele diz no começo, que a igreja queria contribuir na vida dele, mas não conseguiu. Logo nós entendemos que Paulo estava sem a sua liberdade, sem recursos, sem alimentos, talvez passando fome. Irmãos, este homem, nessa condição de vulnerabilidade, de prisão, de escassez, ele escreve uma carta para alegrar a igreja. A gente devia pensar que era o contrário, que era a igreja que ia escrever uma carta para o apóstolo Paulo dizendo: Paulo, não desanima não. Ei Paulo, não fica triste com essa situação, nós estamos aí contigo. Mas não é o que aconteceu. Paulo escreve uma carta para a igreja e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Por que ele escreve isso, irmãos? Porque ele aprendeu o segredo do contentamento. Ele aprendeu que essas coisas são passageiras demais, que a sua liberdade é passageira. Ele aprendeu que o dinheiro que ele recebe é passageiro, vai acabar, a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer, ele vai perder o tempo, vai desgastar e vai passar. Mas a fé em Jesus não passa, é para a eternidade. E ele colocava a sua alegria não no passageiro, mas no eterno. Jeremias capítulo 2, versículo 13, é um grande resumo disso também. Porque 2 males cometeu o meu povo: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. É isso que a gente faz muitas vezes, irmãos. Abandona Jesus, o manancial de águas vivas, aquele que pode nos saciar, e começa a cavar para nós cisternas furadas, que não retém as águas, que não saciam nossa sede. A gente faz isso ao colocar todas as nossas expectativas no emprego, nos planos, nas casas, nas conquistas, nos bens. Nós estamos colocando, nossas expectativas em cisternas furadas, não em Jesus, o manancial de águas vivas. O que eu quero te dizer hoje aqui é: olhe para Jesus. Jesus é o centro, de tudo que eu falar aqui. O resumo é: olhe para Jesus, deposite a sua fé, a sua esperança em Jesus, porque Jesus não decepciona. Amém? Então, irmãos, o primeiro ponto que eu quero destacar é que o segredo do contentamento não é o dinheiro. Amém? Não está no dinheiro o segredo da alegria. Então, se você comprou aí a mega da virada ou vai comprar, não coloque nisso a sua alegria. Amém? Veja só o que diz o versículo 10 de Filipenses capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja só, irmãos, aqui é o que eu disse agora há pouco. Paulo diz que ele está grato por ter recebido uma oferta que os irmãos agora conseguiram fazer, mas antes eles não tinham feito, porque vos faltava a oportunidade. Então aqueles irmãos não conseguiram entregar uma oferta para Paulo para ajudar ele, mas sabe o que ele diz? Que isso não mudou nada, porque ele já aprendeu o segredo do contentamento. Paulo era feliz com a oferta, Paulo era feliz sem a oferta. A alegria de Paulo não estava condicionado a quanto dinheiro tinha na sua conta bancária, a quanto denários tinha ali no saquetel que ele estava guardando. A alegria de Paulo não estava condicionada ao dinheiro, não estava condicionada às metas financeiras. Sabe, irmão, se para o próximo ano você está planejando, eu vou conseguir uma promoção na minha empresa, eu vou conseguir, subir de cargo, ganhar mais dinheiro, e tudo isso vai ser possível adquirir bens, eu quero comprar o meu carro novo. Eu quero dizer que, amém, que Deus abençoe seus planos, que dê tudo certo, irmãos. Eu quero que dê tudo certo na sua vida, mas eu lamento informar que se você espera que isso vai te trazer a felicidade, não vai nos trazer. Paulo é feliz com a oferta, Paulo é feliz sem a oferta. Sabe por quê? Porque ele diz que ele aprendeu o segredo do contentamento. Isso nos indica, irmãos, que o segredo do contentamento não é algo inato, não é algo que a gente nasce sabendo, é algo que a gente adquire pela experiência, é algo que a gente adquire, irmãos, pela escola do sofrimento. Se você está passando sofrimento, momentos de angústia, de dor, de desespero, se as suas metas não foram alcançadas este ano, talvez é Deus tentando te ensinar uma lição. Ele quer que você, assim como Paulo, possa dizer para outra pessoa: eu aprendi o segredo do contentamento. Nós só aprendemos, irmãos, quando nós passamos pela prova. Nós só aprendemos quando nós passamos pela escassez, pelo deserto. Só dá valor, irmãos, para uma sombra quem já trabalhou no sol. Nós só vamos aprender a dar valor pelo que nós temos quando a gente passar pela escassez, pelo sofrimento. Amém? Então, irmãos, não murmurem em meio ao sofrimento. É Deus nos ensinando, é Deus nos aperfeiçoando. Assim como um escultor pega uma talhadeira, uma marreta e vai esculpindo, aquela pedra bruta, assim é Deus trabalhando na nossa vida. Parece que é só uma pedra bruta, mas Deus está fazendo uma grande obra de arte na sua vida. Amém? Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então é Tiago aqui dizendo: alegrem-se na provação, porque Deus trabalha na nossa vida através da dor, do sofrimento, das adversidades. Aleluia! Então, irmãos, a alegria não está no dinheiro, a alegria não está nas metas financeiras. Amém? Segundo segredo é que o segredo do contentamento não está em se conformar com a miséria. Amém? Vamos reler o versículo 11. Veja só: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, a palavra contente aqui no grego é a palavra autarx. Essa palavra, ela pode realmente ser traduzida como contentamento, mas quando a gente estuda os filósofos ali do primeiro século, o tempo em que Paulo estava inserido, a gente conhece a linha filosófica dos estoicos. Os estoicos, eles ensinavam o segredo do contentamento. Eles falavam, irmãos, que o segredo do contentamento era a abolição de todo e qualquer desejo.
era se conformar com a miséria, porque se você se conformasse em não ter nada, você nunca ia se frustrar, porque se você perdesse tudo, ainda assim, você já era conformado em ter e não ter nada. Então esse era o grande segredo dos filósofos estoicos daquela época. Mas Paulo, ele está aqui confrontando essas pessoas, porque Paulo, ele não está nos ensinando que nós devemos, nos acomodar com a miséria, nos acomodar com o emprego que temos, com o carro que possuímos, com a casa que temos. Não, ele não está dizendo que nós devemos nos conformar com o que nós já temos e está nisso a felicidade. Não. Paulo, ele encontrava todas as suas satisfações, todos os seus planos, todos os seus prazeres eram satisfeitos em Deus. Diferente dos estoicos que diziam que a gente não deveria buscar o prazer, buscar a realização, buscar, os prazeres, Paulo nos diz o contrário. Ele nos diz que nós encontramos todo o prazer em Jesus, que nós encontramos toda a alegria em Jesus, que nós encontramos, os pastos verdejantes e as águas tranquilas somente em Jesus. Paulo não prega miséria, irmãos. Eu não quero pregar miséria na tua vida. Eu quero que você encontre um Jesus que nos oferece vida e vida em abundância. Colossenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Isso parece miséria para você? Filipenses 4:19, a continuação do versículo, Paulo, para consolar essa igreja, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Grife essas palavras, irmãos: riquezas, suprirá, glória. Isso parece miséria para você, irmão? Paulo não prega miséria. Paulo prega abundância, não abundância de recursos financeiros, mas abundância de Jesus em nossa vida. Aqui está o prazer verdadeiro, aqui está a alegria verdadeira, é em Jesus. O próprio Senhor Jesus nos diz em João 6,35: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Não ter fome, não ter sede, isso parece miséria para você, irmão? Não, Jesus nos oferece vida, e vida em abundância. Jesus dá sentido para a nossa vida. Jesus é quem pode dar alegria para o nosso coração. Aqui em João capítulo 6 é a passagem onde Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E quando nós vamos ler o último versículo ali da multiplicação, vai dizer que todos ficaram satisfeitos. Todas as pessoas saíram de bucho cheio. É isso que Deus tem a nos oferecer: satisfação, não tristeza, não depressão, não desânimo. Isso não é a vida que Deus tem para você. Deus tem alegria para a tua vida, Deus tem satisfação para você, Deus tem prazer que você encontra através das experiências com o Espírito Santo, das experiências em oração aos pés de Jesus. Ali nós encontramos, irmãos, o pão que sacia a nossa fome. Quantos anos nós vivemos aí no mundo, irmãos, com uma fome, correndo atrás de coisas para saciar essa fome, correndo atrás de bebida, de álcool, de relacionamentos, e nada saciava a nossa fome. E nós só encontramos, a satisfação em Jesus. É nele. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: olhai para mim, ó confins da terra, e sereis salvos. Não olhe para os homens, não olhe para os pregadores, para os apóstolos, para os coaches, para os empresários. Olhe para Jesus. É nele que está o segredo, irmãos, da alegria verdadeira. Ele é a alegria verdadeira. Amém? Glórias a Deus. Terceiro ponto: o segredo do contentamento também não é a estabilidade. Versículo 12: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura
como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, muitas pessoas também são assim, né? Eu não quero ter muito dinheiro, eu só quero ter uma vida estável. Eu não preciso, sabe, de luxo, eu só quero estar confortável. E o conforto parece que virou um ídolo no nosso século. As pessoas projetam a sua alegria para o futuro, no tempo em que elas vão ter estabilidade. Não, a minha vida agora é muito difícil, mas eu estou guardando dinheiro, eu vou comprar uma casa na praia, e quando eu me aposentar, então eu vou estar tranquilo. Só na rede, se balançando de lá para cá, com estabilidade, com dinheiro guardado no banco, não para ostentar, mas para ter o suficiente para me manter. Sabe, irmãos, a alegria não está na estabilidade, porque Paulo, ele é feliz na escassez e na abundância. A vida de Paulo era uma vida cheia de altos e baixos, no que diz respeito a dinheiro, a que diz respeito a conforto. Ora ele tinha um lugar para dormir, ora ele não tinha. Ora ele era recebido numa casa, numa cidade, outra hora ele era apedrejado, chutado para fora. Uma hora ele tinha comida, outra hora ele não tinha, mas ele era feliz nas incertezas. Ele era feliz com dinheiro, sem dinheiro, porque a sua alegria estava firmada em algo que não se abala. As coisas desse século vão se abalar, irmãos. Sabe, se você tem muito dinheiro guardado no banco, isso pode se abalar. Se você estudar a história, você vai ver que em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores de Wall Street. As pessoas eram milionárias em um dia, e no outro dia elas eram pobres, elas não tinham mais nada. Porque todo o dinheiro que o banco falou que elas tinham, todo o saldo bancário que o banco afirmou que eles tinham, veio uma grande crise e o banco não tinha mais dinheiro daquelas pessoas. O banco consumiu todo o dinheiro daquelas pessoas, então aquelas pessoas se mataram. Foi o tempo que ficou conhecido como a Grande Depressão. As pessoas se jogavam dos prédios, as pessoas tiravam a sua vida, porque a alegria dessas pessoas estava no conforto. A alegria dessas pessoas estava na estabilidade, não estava em Jesus. As coisas deste mundo são abaladas. Nosso saldo bancário é abalado. A nossa saúde, meus irmãos, ela é abalada. De um dia para o outro você pode receber um diagnóstico, algo ruim, um susto. Se a sua alegria estiver na sua saúde, você pode ficar triste, deprimido, desanimado. Mas se a sua alegria estiver em Jesus, você vai fazer como Jó, que após ter perdido seus filhos, sua família, seu dinheiro, ele rasga suas roupas, ele se joga ao chão e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É aqui que eu chego no último ponto. O segredo do contentamento está em Deus. Versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo: eu posso passar por todas as coisas, eu posso passar por todas as situações, eu posso passar por dor e sofrimento, por doenças, pelo medo, eu posso passar por tudo, porque em Deus eu encontro a minha força, em Deus eu encontro o vigor, em Deus eu encontro a energia para estar de pé. Em Deus tudo posso naquele que me fortalece. A força da minha vida vem de Jesus. Como uma árvore, nós estamos enraizados em Jesus. Nós extraímos os nutrientes, a vida, a força de Jesus. É dele e de mais nenhum outro lugar. É de Jesus. Então, irmãos, é Deus quem nos satisfaz. É Deus. Nós podemos pular de relacionamento em relacionamento, de emprego em emprego, trocar de carro de ano em ano, sempre pegando um carro novo, e nunca vamos estar contentes, nunca vamos estar felizes, porque só Deus nos satisfaz. João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus fala isso para uma mulher que já estava com o 5º marido, e aquele marido não era dela.
pulando de relacionamento em relacionamento, e ele chega para ela e fala: você veio aqui buscar água, mas a água que eu tenho para te dar, ela mata a sua sede de verdade. Essa água que você está pegando durante toda a sua vida, durante toda a sua existência, essa água que você veio aqui no poço pegar, ela não mata a sua sede, porque dia após dia tu tem que vir aqui pegar água. Jesus está dizendo: a água que eu te der, se você crer em mim, se você experimentar de mim, depositar a sua fé em mim, você nunca mais terá sede, você será satisfeito. É o que Jesus está dizendo. Projete seus olhos na direção correta. Coloque sua fé, sua esperança em Jesus. Quero destacar aqui também, irmãos, que vale a pena sacrificar o passageiro pelo eterno. Eu vou explicar isso. Hebreus capítulo 13, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é para as pessoas: olha, se contentem com o que vocês já têm. Ele não está dizendo para se contentar com a miséria, mas se contentar com a presença de Deus na nossa vida, que é o que nós já conseguimos, já obtivemos pela fé. Ele diz assim, ó: porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O autor está dizendo: coloque a sua alegria, o seu contentamento na presença constante de Deus na sua vida, porque ele tem dito que não vai te abandonar. Ele tem dito que nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a espada, nem a perseguição, nem principados, nem potestade, nada te pode afastar de Jesus. Então o autor está dizendo: coloque a sua alegria em Jesus. E o que ele está dizendo é que essa presença de Deus na nossa vida, ela é algo que nos enche de alegria. Salmos 16, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Perceba, irmãos, o superlativo aqui: plenitude de alegria. Não é a alegria que o mundo tem a oferecer, com um maço de cigarro, com drogas, com bebida, com uma noitada. Não, ele está falando aqui de plenitude de alegria. Está no superlativo. É algo que o mundo não pode oferecer. Então essa alegria de Jesus em nossa vida é melhor. Essa presença de Jesus em nossa vida é melhor de tudo que nós possamos ter. É com base nisso que Paulo disse em Filipenses 1:21: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo colocou na balança tudo que a morte ia tomar dele: seus bens, seus amigos, sua família, seus recursos. Tudo estava desse lado da balança, e do outro lado estava apenas Cristo. E ele diz: para mim ainda é lucro, ainda que eu perca tudo, mas se eu tiver Cristo, para mim é lucro. Por isso que ele continua dizendo, Filipenses 3:8: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Quando a gente entende, irmãos, que em Jesus há alegria verdadeira, quando nós entendemos que Jesus é aquilo mais precioso que nós temos, nós abrimos mão do passageiro pelo eterno. Nós fazemos sacrifícios, como Jesus mesmo disse que nós deveríamos fazer. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Não existe discipulado sem cruz, não existe cristianismo sem renúncia, não existe fé sem abnegação. Mas vale a pena abrir mão de tudo. João Calvino, ele diz o seguinte: eu abri mão de tudo por causa de Jesus, e eu encontrei tudo em Jesus. Vale a pena, irmãos, fazer sacrifícios. Vale a pena viver a vida da fé. Perder, final de semanas, perder tempo livre para investir no reino de Deus. Vale a pena. Amém? Glórias a Deus. Chegando ao fim, irmãos, a última aplicação que eu quero fazer é que Deus é melhor que o pecado.
Deus é melhor que o pecado. O cristianismo, irmão, não é uma religião de dor e sofrimento. Não é como a gente vai no monastério ver os monges lá, tá todo mundo tão triste, eles estão longe de tudo, parece que eles são tão tristes, eles abriram mão de tudo. Eu quero dizer que o cristianismo não é isso. Não é uma vida de tristeza, onde você não pode rir, não pode se divertir, não. No cristianismo você encontra a alegria verdadeira. E essa alegria verdadeira não está no pecado, não está na transgressão, não. A alegria verdadeira está na presença de Deus. Salmos capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Queridos irmãos, a única forma de a gente, fugir da roda dos escarnecedores, fugir do pecado, é se a gente encontrar o nosso prazer em Deus, encontrar alegria em Deus. Quando a gente encontrar alegria em Deus, entregar o dízimo não vai ser um peso, se santificar não vai ser um peso, abrir mão dos vícios, das ofertas do mundo não será um peso, porque aquilo que a gente encontra em Jesus é muito melhor. Amém? Vale a pena abrir mão do passageiro pelo eterno. Deus é melhor que o pecado. Amém? Se coloque de pé por gentileza. Eu quero orar com você, já ficando quase sem voz aqui, mas eu quero orar. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Ministério de louvor pode estar subindo aqui para a gente adorar o Senhor por mais um instante. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, se a gente encontrar em Jesus a alegria verdadeira, nada nem ninguém poderá nos barrar. Se essa igreja aqui colocar sua fé em Jesus realmente, irmãos, nós vamos longe. Os nossos projetos aqui vão dar certo. O serviço da igreja, o evangelismo, a missão, nós não vamos retroceder, nós não vamos desanimar, nós vamos ir longe. Não vai haver mais entre nós, as amarras do pecado nos impedindo de prosseguir na vida da fé, porque nós vamos preferir a Deus do que o pecado. Irmãos, sim, nós vamos viver aquilo que Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É só em Jesus, não no dinheiro, não no emprego, não nas realizações, mas em Jesus. Por isso feche seus olhos comigo este instante e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Senhor Jesus, venha tocar no nosso coração essa noite. Venha nos mostrar que é só em Ti que encontramos a alegria. Eu quero te convidar, meus irmãos, a buscar a presença de Deus. Experimente essa alegria que eu estou falando, que não é algo teórico, não é um curso de teologia que eu estou fazendo aqui, não. Eu estou falando de Jesus. Ele está aqui entre nós. Ele pode te tocar nessa noite e você pode encontrar a alegria verdadeira em Jesus.